Olá, alunos, tudo bem com vocês? Convido vocês para iniciar comigo mais uma correção do dever. Disciplina de Geografia, assunto Brasil Clima, páginas 72 e 73. Desde já, eu peço a você que está assistindo este vídeo para abrir o livro de Geografia na página 72. Vamos aqui, primeira questão. Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. O que é clima? É o conjunto das condições do tempo meteorológico que caracteriza uma região ao longo de um grande período de tempo. Crianças, vamos retornar aqui agora para a aula de clima. Na aula de clima, diferenciamos clima de tempo atmosférico. Como já acabamos de citar aqui o conceito de clima, eu convido vocês para juntos revermos o conceito de tempo. O que é tempo atmosférico? Vai ser justamente correspondente ao estado atmosférico de um lugar em um determinado momento, certo? E o tempo ele pode sofrer variações em um curto período de tempo, certo? Então, clima vai ser o conjunto das condições do tempo meteorológico que caracteriza uma região ao longo de um grande período de tempo. E já tempo atmosférico já é ao contrário. Ele vai ser o estado atmosférico de um lugar em um determinado momento, ou seja, em um curto período de tempo, certo? Vamos agora para a letra B. O que se considera na determinação de um clima? Consideram-se as condições habituais e as oscilações ocorridas em virtude das relações entre a atmosfera, hidrosfera, litrosfera, geosfera e criosfera. Então, não se esqueçam, crianças, para determinar um clima de um lugar, eu preciso considerar as condições habituais que ocorrem naquele lugar e as oscilações ocorridas nas relações entre a atmosfera, a hidrosfera, litosfera, geosfera e criosfera. Letra C. O que é geosfera? Geosfera vai ser toda a parte sólida interna e externa do planeta. Então, crianças, não esqueçam de quando perguntarem para vocês assim, o que é geosfera? Vai ser toda a parte sólida interna e externa do planeta. O que é a criosfera? É a região da superfície terrestre coberta por gelo ou neve, incluindo o quê? Calotas polares, blocos de gelo continentais, montanhas glaciais, geleiras marítimas, lagos e rios congelados. Ok? Então, o que é criosfera? Vai ser o quê? Região da superfície coberta por gelo ou neve, no qual pode ser calotas polares, gelo no blocos de gelos continentais, montanhas glaciais, geleiras marítimas, lagos e rios congelados. Letra E. O que é e o que estuda a climatologia? Na aula de clima, eu perguntei a vocês se existia uma ciência que estudava o clima. E aí, obtivemos como resposta que sim, que existe sim uma ciência. Então, climatologia vai ser o quê? É a ciência que estuda os fenômenos relacionados ao clima, incluindo o quê? A descrição, a classificação, mudanças, natureza, evolução e formação. Segunda questão. Faça a correspondência entre as colunas. Crianças, antes de iniciarmos a responder esta questão, eu convido vocês a relembrarem comigo os fatores que influenciam o clima, certo? Então, eu tenho pressão atmosférica, localização, altitude, maritimidade,
continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, vegetação, umidade, precipitação e ação dos seres humanos. Mas, tia Hortência, por que a senhora está repetindo isso? Porque precisamos conhecer os conceitos referentes a cada um dos fatores que influenciam o clima para poder responder esta questão, certo? Então, vamos primeiro observar a primeira coluna. A primeira coluna vai de A à letra H. Então, A refere à pressão atmosférica, B, localização, C, altitude, D, massas de ar, E, corrente marítima, F, umidade, G, precipitação, H, paisagem. Agora iremos para a coluna das respostas, certo? E vamos iniciar a correção. Primeiro círculo diz assim: é a distância entre um determinado ponto do relevo e o nível do mar. Então, o que é que vai ser essa distância entre determinado ponto do relevo e o nível do mar? Vai ser justamente a altitude. Então, vocês irão colocar a letra C, que é referente à altitude. Próximo. É qualquer queda em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, como chuva, granizo, neve, etc. Então, o que é isso? Uma queda líquida ou sólida proveniente da atmosfera vai ser uma precipitação. Então, vocês irão colocar a letra G, que é referente à precipitação. Próximo. É um grande corpo de ar que se desloca. O que é esse grande corpo de ar que se desloca? Vai ser as massas de ar. Lembrando que as massas de ar é justamente isso, grandes corpos de ar que se deslocam, que podem ser tropicais ou polares e que sua relação com o clima depende do seu local de origem. Por isso, podem ser marítimas, continentais, secas, úmidas, quentes ou frias, certo? Então, vocês irão colocar a letra D, que é referente a massas de ar. Próximo. É utilizada para descrever a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, quando eu contabilizo a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, isso está relacionado à umidade. Então, umidade é justamente isso, é utilizada para descrever a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, vocês irão colocar a letra F, tá? Porque é referente à umidade. Próximo. É definida pela latitude e pela longitude. Crianças, eu uso a latitude e longitude para qual finalidade? Justamente para localizar qualquer ponto, né? Qualquer ponto do planeta. Eu vou utilizar a latitude e a longitude. Então, isso só pode estar definindo o quê? Localização. Então, vocês irão colocar a letra B, que é referente à localização. Próximo. É tudo o que podemos perceber com os nossos olhos de um determinado lugar. Crianças, vamos pensar aqui que vocês estão andando pelas ruas. E aí, tudo que vocês observam, vamos supor, prédios, praças, comércios. Então, aquela imagem que vocês estão observando vai ser o quê? Vai ser uma paisagem. Então, paisagem é justamente isso. É tudo que podemos perceber com os nossos olhos de um determinado lugar. Então, vocês irão colocar a letra H, que é referente à paisagem. O próximo diz o seguinte: é o movimento das águas dos oceanos em virtude do movimento de rotação do planeta, dos ventos e da diferença de densidade das águas oceânicas. Então, aqui eu vou estar fazendo referência à corrente
marítima. Corrente marítima é justamente isso, é o movimento das águas oceânicas, que vai ser em virtude do movimento de rotação da Terra, dos ventos e da diferença de densidade das águas oceânicas. Então, vocês irão colocar a letra E, que é referente à corrente marítima. O último círculo agora é a pressão que a atmosfera exerce num determinado local do planeta. Então, aqui só podemos estar nos referindo à pressão atmosférica. Pressão atmosférica é justamente isso, é a pressão que a atmosfera exerce num determinado local do planeta. Então, vocês irão colocar a letra A, que é referente à pressão atmosférica. Vamos lá. Bom, finalizamos, né, crianças? Então, deixo aqui com vocês um grande abraço, né? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.